E é isso aí, pessoal. A Polícia Federal acabou de soltar essa nota, agora às 8h21 da manhã. Polícia Federal cumpre mandados judiciais expedidos pelo STF. Foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares diversas da prisão. Ou seja, não está sendo preso, tá? Infelizmente ainda não. A Polícia Federal cumpriu nesta sexta-feira, 18 de julho, em Brasília, 2 mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares diversas da prisão, em cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito da petição 14129. Vamos dar uma olhada aqui o que está saindo na Folha. A jornalista Mônica Bergamo, ela publicou, STF, ela vai dar uma destrinchada um pouco nisso aqui. STF manda Bolsonaro usar tornozeleira eletrônica e PF cumpre mandado. Presidente foi proibido também de acessar as redes sociais. Diz lá, a Polícia Federal cumpriu nesta sexta-feira 18 mandados na casa de Jair Bolsonaro e no escritório do PL. O ex-presidente terá que, a partir de agora, usar tornozeleira eletrônica por determinação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que atendeu a uma representação da PF com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República. Bolsonaro foi ainda proibido de acessar redes sociais e de falar com seu filho, Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. Extremamente importante isso aqui, tá? E vou explicar por quê. Terá que cumprir o recolhimento domiciliar noturno das 19 às 7 horas e também nos fins de semana. Não poderá se comunicar com embaixadores, diplomatas estrangeiros, nem se aproximar de embaixadas. Bolsonaro foi levado à PF para que o aparelho fosse instalado em seu tornozelo, ou seja, já está usando a tornozeleira, tá? Segundo a PF, Bolsonaro tem atuado para dificultar o julgamento do processo do golpe e tem iniciativas que caracterizam os crimes de coação no curso do processo, obstrução de justiça e ataque à soberania nacional. Isso tá claro, né, gente? Isso aqui tá dado. Se ele fosse outra pessoa, ele já estaria preso. Essa é que é a realidade. Ministros da corte, está faltando ali essa informação, já desconfiavam e tiveram indícios de que Bolsonaro se preparava para fugir do Brasil, pedindo asilo político a Donald Trump. Vamos lembrar uma coisa, gente, você não vai ficar xingando o juiz que vai te julgar. Isso não existe, você não xinga o juiz que quer te julgar, você não xinga a corte que quer te julgar. Nitidamente ele estava cantando a bola está cantada de que ele vai fugir do Brasil, ele não vai... Essa medida aqui, enquanto não prender, na boa, ele vai fugir. Isso é fato. As falas do norte-americano e o desespero demonstrado por Bolsonaro teriam sido determinantes para a medida, segundo o magistrado ouvido pela coluna. Ele agora passará a ser monitorado 24 horas por dia. A petição para que ele usasse a tornozeleira eletrônica, segundo a coluna apurou, foi feita no inquérito que apura a tentativa de obstrução da justiça por parte do filho de Bolsonaro. Já tem um processo aberto, já tem uma investigação aberta contra o Eduardo Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro. As medidas cautelares vêm na esteira da crise que o presidente norte-americano abriu contra o Brasil, impondo taxas de 50% ao país e colocando entre as condições para que elas não sejam aplicadas o fim da ação penal contra o ex-presidente, que Trump chama de perseguição. Na quinta 17, Trump divulgou nova carta, desta vez endereçada diretamente a Bolsonaro, dizendo que o processo contra ele deveria terminar imediatamente. Isso aqui é um absurdo. Isso aqui é um absurdo da ingerência americana. Não importa o que o Trump venha fazer, venha falar, venha dizer, isso só vai levantar a ira do país inteiro contra o Bolsonaro e contra os Estados Unidos. É só isso. Você só precisa de um inimigo externo para você unir um povo. Abre aspas para Donald Trump. Eu vi o terrível tratamento que você está recebendo nas mãos de um sistema injusto, fecha aspas, afirmou o norte-americano em carta com timbre da Casa Branca, publicada em sua rede social, o Truth Social. Cara, isso é incrível. Quando ele impôs as tarifas de 50% no Brasil, ele nem usou carta com timbre da Casa Branca, ele simplesmente foi lá e publicou na rede social dele. Depois veio uma cartinha tonta, mas isso aqui é muito mais sério.
O governo Trump também ameaça aplicar sanções ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, relator da ação penal em que Bolsonaro é acusado de tentar dar um golpe no Brasil. Bolsonaro foi acusado pela PGR, Procuradoria-Geral da República, de praticar os crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, de dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, deterioração de patrimônio tombado e participação de uma organização criminosa. Então, para você que está chegando agora, para você que está vendo pela primeira vez essa informação, ou está pegando aqui no finalzinho, STF manda Bolsonaro usar tornozeleira eletrônica e cumpre mandado. Aí depois eu vi aqui um comentário interessantíssimo mesmo. Ainda hoje, esse Dalton aqui, da Chicom aqui, ele pôs aqui um comentário. Ainda hoje sairá diagnóstico de emergência médica com internação e necessidade de retirada da tornozeleira por inadiável necessidade de exame de ressonância magnética. É só o que faltava. Mas é isso, gente. O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro foi chamado agora para a Polícia Federal para colocar a tornozeleira. E temos aqui também um pequeno vídeo, deixa eu mostrar para vocês, espera aí. Bom, vamos acompanhar agora algumas informações passadas pelo ICL Notícias. Legenda do Bolsonaro, então informação, a gente confirmada com a Heloísa Vilela, de que as medidas estão acontecendo, e a Camila Bonfim aqui confirmou que o Bolsonaro vai passa a usar uma tornozeleira eletrônica. Pode esperar que vem cartinha do Trump nova. Veio ontem, vem outra cartinha agora, porque se ele está acompanhando de perto, foi o que ele disse, né? Então, sinal que agora vai ter algum tipo de reação, porque ele está empenhado mesmo em ajudar de alguma maneira o Jair Bolsonaro. Já deu motivo para estar preso, inclusive. Assim, já está até atrasado esse tipo de medida que a gente está vendo hoje de tornozeleira eletrônica, né, desse impedimento dele de se locomover. Justamente para monitorar, porque ele está perto de embaixada, de vez em quando ele está viajando e vai para perto da fronteira do país, então tem várias... O Brasil tem 1.700 quilômetros de fronteira seca. Gente, e é nítido, como eu já comentei antes, você não fica xingando o juízo, o júri, o tribunal, qualquer coisa que seja que vai te julgar. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, você não sai xingando todo mundo. É nítido que ele quer fugir, é nítido que ele vai fugir. Bolsonaro não vai pagar essa prisão, escreve o que eu estou falando para vocês. Bolsonaro não vai pagar essa prisão. Que é por onde ele pode simplesmente atravessar uma rua e estar no outro país. Então, também os deslocamentos dele vão ser agora controlados, monitorados. Passou da hora, como eu disse, é importante essa medida justamente porque recentemente foi publicado, inclusive, numa coluna da Mônica Bergamo, que o próprio governo americano, o próprio Trump, estava tentando ajudá-lo a fugir do país, então talvez isso tenha também motivado essas medidas nesse momento. E é uma reação, não deixa de ser uma reação também, para mostrar que o Brasil continua soberano, a sua justiça continua agindo, caminhando normalmente, independentemente de turbulências que venham lá de fora. Na boa, isso é igual areia movediça. Quanto mais ele se mexer, quanto mais o Trump fizer, mais o Jair vai afundar. É fato isso, gente, é fato. Nós vamos ver agora uma avaliação que eles vão fazer sobre o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, ele não pisca. Ele não pisca. Se você pisar duro, ele vai agir. Vai lá, Elô. Tá chamando, vai, Elô, vai daí. Olha, eu tô vendo aqui que o Metrópole está dando que o Bolsonaro estava em casa quando a Polícia Federal chegou. Claro, 7 horas da manhã, né? Eles foram lá bem cedinho. Então, Bolsonaro acordou hoje com a Polícia Federal. Imagina o susto, hein, Lô? Toque, toque, toque. Assim, e ele não sabe se ele pode ser preso, né? Por isso o susto. Ele não sabia se eles iam levar ele embora, mas pela informação que a gente tem agora da Camila Bonfim, a gente continua apurando aqui, nossa equipe toda do ICL, também os outros jornalistas que a gente acompanha também continuam apurando. A informação que a gente tem agora para você que está chegando, Jair Bolsonaro, alvo de busca e apreensão pela Polícia Federal na manhã desta sexta-feira, endereços do Bolsonaro em Brasília, na casa do ex-presidente em Brasília, e também busca e apreensão em endereços do PL, do partido do presidente. Segundo a informação da Camila Bonfim, do G1, o Bolsonaro vai passar a ser monitorado por uma tornozeleira eletrônica. Você que está chegando agora, cobertura completa, breaking news, notícia de última hora aqui no ICL para vocês. Nós continuamos apurando, então qualquer novidade Isso, fica a gente colocou aí, a redação que a toda, gente tá traz todo mundo atrás aqui. informação. Só é importante, isso vem no dia seguinte, é uma outra carta do Trump, essa ontem, endereçada só ao Bolsonaro, que não fala de tarifas, uma carta falando de novo sobre liberdade, perseguição, aquela coisa toda,
E a gente via nas semanas passadas, quando teve a tal da primeira carta do Trump, que falou do Bolsonaro, do processo e das tarifas, as tarifas de 50%, lembrando que são 3 momentos, né? Essa primeira carta, um segundo momento de uma investigação comercial que foi aberta nos Estados Unidos, essa investigação comercial foi aberta essa semana, e uma outra carta que foi publicada ontem pelo Trump. Não é uma carta, na verdade, né? Publicada nas redes sociais. E muita gente se perguntava se agora as coisas iam ser diferentes. E a gente comentou aqui no N1, todas as vezes que o Alexandre de Moraes é provocado, ele acelera o carro. É um padrão de comportamento do ministro. Ele não arrega, ele não dá para trás. Nunca aconteceu na história dos processos do STF relativos ao golpe de Estado de o Alexandre de Moraes piscar quando essa gente pisa no chão. A gente pode debater se é um comportamento X, Y, se é assim, se não é. Todo o debate está em aberto, mas... Na boa, ele tá certo. Ele tá certo, tá mais do que certo. É isso que o juiz faz. E ele, com relação a isso, tá? Ele só age na boa. Ele espera o momento passar, aquela agitação, aquele oba-oba passar, para não parecer que ele tá agindo assodadamente. Reparem isso, ele não age de forma assodada. Mas o Trump não analisou com quem ele tá lidando. O comportamento de quem você enxerga como adversário é importante numa luta. O comportamento do Alexandre de Moraes, Rô, sempre foi: se você bater o pé no chão, ele não pisca e bate mais forte. Veio, tomou. Veio, tomou. Quem conhece americanos em geral, não é só o Trump não, americanos em geral, eles se acham superiores, definitivamente, aqui não tem nada contra o país, mas definitivamente eles se acham superiores, eles menosprezam os seus adversários, eles simplesmente menosprezam os seus adversários, é um padrão americano. É assim que ele procede. É claro que isso não tem relação só com isso, mas também com a questão da Carla Zambelli. A Carla Zambelli se pirulitou para a Itália e aí tá todo mundo imaginando que o Bolsonaro pode fazer o mesmo. Na semana retrasada, o William tem informação quente, eu já vou passar. Na semana retrasada, Will, só para as pessoas lembrarem disso, é importante. A Embaixada Brasileira dos Estados Unidos aqui no Brasil publicou também um comunicado onde praticamente abriu as portas e as janelas para o Bolsonaro se atirar para dentro. E a gente falou que, gente, ninguém vai fazer nada. Se esse cara entra lá e ele recebe um salvo-conduto dos Estados Unidos, ele pode pegar um carro, ir até uma aeronave e ir embora. Então, esse é o contexto do que a gente está vendo agora. A gente tem informações novas. Vamos lá. Juliana Dalpiva apurou que Jair Bolsonaro, de fato, vai usar tornozeleira eletrônica. Importante esse monitoramento, né? Isso, Ricardo, a gente falava aqui há algum tempo... Minha opinião sobre o ministro Alexandre. Eu tenho várias ponderações em relação à conduta do ministro Alexandre, ao próprio STF, mas... Cara, eu não entendo quando ele fala que tem várias ponderações. Que raio de ponderação? Na boa, que raio de ponderação? Se não fosse o STF, o Brasil hoje seria uma ditadura. Eu odeio esse tipo de intervenção. Não faz sentido nenhum. Vamos lá. Não dá para dizer que o ministro Alexandre de Moraes esteja sendo assodado nas suas decisões. Muita gente acha que as decisões, inclusive, são muito reativas, né? Não há há uma reação no que acontece. Nesse caso específico, o Bolsonaro está ameaçando, há uma semana, ele, Donald Trump, estão ameaçando o Brasil de sanções, de penalidades, se o Bolsonaro não for anistiado. Inclusive, o Eduardo, nos Estados Unidos, fazendo ameaças ao Brasil também. Me parece prudente, nesse caso, uma resposta institucional, diga-se de passagem, atrasadíssima do Bolsonaro usar uma tornozeleira eletrônica. Ele que já deu vários indícios de que fugiria se fosse necessário, entrou na Embaixada da Hungria no Carnaval do ano passado, e a gente tem, obviamente, o risco sempre real do Bolsonaro fugir. Então, Ricardo, muita gente está dizendo que é uma reação, mas é uma reação atrasada, inclusive. Sim, inclusive tem que ver se essa decisão de hoje não tem a ver com um inquérito novo que foi aberto por conta da ação do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, porque tem o processo do golpe, que ele é réu, que está correndo, mas também tem esse inquérito que é recente, tem que ver porque justamente esse inquérito apura uma possível coação no curso do processo e obstrução de investigação que envolva organização criminosa, que são 2 crimes diferentes que em tese estão sendo cometidos tanto pelo Jair Bolsonaro, que financia, deu 2 milhões de reais para o filho ficar lá no bem bom nos Estados Unidos, e o próprio filho atuando diretamente na defesa do pai no processo.
Quando o Donald Trump coloca na carta que o processo do Jair Bolsonaro é um dos motivos pelos quais está vindo essa sanção contra o Brasil, ele ajuda a confirmar que essa ação que está sendo realizada nos Estados Unidos pelo Eduardo Bolsonaro está coagindo o juiz, está numa clara tentativa de coagir os juízes que vão julgar o pai dele. Oficializou, virou um documento oficial essa coação no curso do processo. Não tem mais dúvida em relação a isso. Então é importante também a gente saber se vem desse inquérito novo essa decisão de tornozeleira eletrônica. Pelo que eu já sei, não pode usar rede social, que é uma das coisas que praticamente deixa Bolsonaro sem os braços, né? Se tirar as redes sociais dele, ele fica sem os braços. Mas ele tem a CNN, ele tem outras emissoras de televisão que dão voz para ele. Isso não interfere em nada. Né? E possivelmente não vai poder sair de casa aí, pelo menos por enquanto. A gente tem informação nova, você quer passar essa informação que a Ajuda ao Piva passou, tá no nosso grupo ali. Pela cautelar, a Ju acabou de apurar, Rô. Vamos ver aqui, ó. Pela cautelar, Bolsonaro, por risco de fuga, tá proibido de usar redes sociais, como o Ricardo acabou de adivinhar, e de falar com o Eduardo Bolsonaro. Por quê? O Eduardo Bolsonaro, claro, a gente está esperando o texto da cautelar, assim que aparecer a cautelar do ministro Alexandre de Moraes, a gente vai ler ao vivo aqui no ar. Mas é claro, se o entendimento, William, a gente já tem uma pista aqui, se o entendimento do Supremo é impedi-lo de falar com o Eduardo Bolsonaro, esperem ordem de prisão para o Eduardo Bolsonaro dentro em breve, gente, porque o Eduardo Bolsonaro está operando fora do Brasil para manchar, para obstruir o procedimento penal. Essa é a grande questão. Então, é isso aí, pessoal, exatamente isso. O Eduardo Bolsonaro está agindo para tentar coagir o governo brasileiro, para tentar coagir a justiça brasileira, isso é fato, isso está dado, e assim que sair a medida cautelar, assim que sair o termo da medida cautelar, assim como o Demore falou, eu também vou trazer ele aqui para que vocês possam, para que nós possamos entender tudo que está no texto, para a gente poder ver exatamente o que foi colocado lá nesse texto, e é isso aí, risco de fuga de Jair Messias Bolsonaro, isso já estava dado, isso já está claro, quando ele faz aquele monte de ameaça, aquele monte de gritaria quanto quem vai julgar ele. Ontem mesmo ele estava lá na frente do Senado, usando o púlpito do Senado para falar, esbravejar, soltar um monte de porcaria, uma verborréia terrível lá na frente do Senado, e ele estava lá faceiro, gritando, esbravejou ontem na CNN, gritou ontem na CNN com jornalistas. É isso aí, esse é o estilo de Jair Messias Bolsonaro, é o estilo de quem está se preparando para fugir. Você não faz nada disso, ele não tem essa coragem toda. Vamos lembrar uma coisa aqui extremamente importante, na frente do Supremo Tribunal Federal, na frente do Alexandre de Moraes, ele falou: se eu for eleito, se eu for candidato a presidente, você pode ser meu vice. Esse é o cagão que quando tá fora da corte fica esbravejando. É isso aí, gente. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva, não deixe de se inscrever e fazer parte do canal. Até o próximo vídeo. Valeu!